Irmãos, eu quero ser bem breve na mensagem que eu quero transmitir hoje para vocês. E eu quero falar sobre um alerta que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez às pessoas que Ele havia convidadas para segui-lo, né? E nesse alerta que Ele fez, Ele disse para essas pessoas: escuta uma coisa, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ter aflições. Não existe, nunca existiu, jamais existirá uma pessoa que não tenha aflições na vida. Não existe. E essas aflições, às vezes, elas nos atingem de maneira específica, dependendo até da nossa faixa etária. Uma criança não vai ter as mesmas aflições que um adulto tem. Um júnior, um juvenil não vai ter as mesmas aflições que um adulto tem. Um adolescente também não. Mas aquele que é adulto já teve as aflições de um adolescente. Aquele que já é adulto já teve as aflições de uma criança. Então, dependendo da faixa etária, nós enfrentamos determinadas aflições. E o Senhor fez essa alerta para nós, para a gente não achar isso como coisa estranha na nossa vida. Tanto nós que somos escolhidos pelo Senhor, eu quero ler aqui um verso, e você não precisa me acompanhar porque eu não vou falar sobre ele, mas apenas para termos assim o que o Senhor dirige a nós. No Salmo 100, versículo 3, ele fala assim: reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Está ali. Então está pedindo para a gente reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. Coloca, por favor. Ele nos fez. Ele nos fez. E somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então nós pertencemos ao Senhor. E as palavras que o Senhor dirigiu, que o Senhor disse: no mundo vocês vão ter aflições, Ele está falando para nós como povo dele. É bem verdade que todo ser humano, todas as pessoas têm as suas aflições. Mas nós, às vezes como servos de Deus, né, ou muitas das nossas aflições são totalmente diferentes das aflições que as pessoas do mundo passam, que as pessoas do mundo têm. Bem diferente. Mas o Senhor, Ele disse também para nós assim: olha, em meio às aflições, vocês devem ter bom ânimo. Você já se sentiu desanimado? Você já se sentiu aborrecido com alguma coisa? Você já se sentiu aborrecido por uma situação que você nem entendia claramente e você estava passando por um momento difícil sem ter ao menos uma compreensão exata daquilo que você estava passando, daquilo que estava sucedendo na sua vida? Então, Ele nos dirige o seguinte: tenha bom ânimo. Por quê? Porque muito embora, sendo povo dele, escolhidos por Ele, separados por Ele, pastoreados por Ele, cuidados por Ele, isso não nos isenta de aflições. Não nos isenta de dificuldades, não nos isenta de situações adversas, não nos isenta de forma alguma, Mas o Senhor Jesus Cristo também, nessa palavra, Ele nos garante uma coisa: no mundo vocês vão ter aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci as aflições do mundo e vocês as vencerão também. E num salmo da palavra de Deus, o salmista diz assim: olha, muitas são as aflições, não está dizendo que é pouca não, que é uma só, mas está dizendo que são muitas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra.
Porque às vezes, irmão, é passado para nós uma ideia, ou então nós ouvimos e nós às vezes tomamos aquilo como uma verdade, mas que não condiz com a realidade. Não condiz. Não é porque nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós aceitamos como nosso Salvador, que a gente não vai ter luta nenhuma. De forma alguma. Isso não existe dentro da palavra de Deus. E quem ouvir alguma pregação nesse sentido, você fique desconfiado. Não acredite, porque não é isso que a Bíblia fala. Ela nos deixa assim, nos prepara o coração, para que quando a gente venha enfrentar determinadas aflições, a gente não tenha aquilo como uma coisa estranha, que só acontece com você. Acontece com todas as pessoas, acontecem com todos os servos de Deus. E muitas vezes, quando nós começamos e passamos por aflições, isso às vezes toma tanto conta da nossa vida, que nós achamos que abandonar Jesus é a solução, achamos que vir na igreja não está resolvendo nada, então eu não vou na igreja, eu vou no bailão do Zebétio, como se em algum outro local, algum outro lugar, você iria se livrar das aflições. Você pode não ter aflições como um justo tem, mas você vai ter aflições, e essas aflições você, na verdade, não vai ter uma única pessoa que venha te ajudar. Porque nós, quando estamos passando por aflições, nós escondemos aquilo, nós não tratamos daquilo, nós não conversamos com ninguém a respeito daquilo, nada. Mas quando você é um servo de Deus e você tem aflições e você passa por aflições, você tem uma promessa de Deus para a tua vida. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Muitas são as aflições que você poderá enfrentar, mas o Senhor de todas te livrará. Irmãos, eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus com você, no capítulo de 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 7. Olha o que está escrito. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Vou ler novamente. Olha. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Irmãos, às vezes nós achamos que determinadas pessoas, por eles estarem num grau de espiritualidade assim mais próximo de Deus do que nós, que essas pessoas estão elevadas acima de tudo e que nenhum mal venha a atingi-las. Imaginamos assim, pensamos assim. Mas o apóstolo São Pedro, ele disse assim, que havia um homem lá no Antigo Testamento. Esse homem, ele era poderoso em palavras e ele era poderoso em obras. Ele era um profeta tal, que quando João Batista veio, nosso Senhor Jesus Cristo disse que João Batista se assemelhava muito a esse homem. João Batista, a voz que clama no deserto. E esse homem, ele fora escolhido pelo Senhor para ser um profeta. Olha o que eu vou dizer para você. Um profeta é alguém usado por Deus, dirigido por Deus, e que está antenado com Deus para receber mensagem de Deus, para transmiti-la ao povo. É um profeta. O sacerdote é alguém que ouve o povo, as necessidades do povo, e ele pega todas essas necessidades e ele leva diante de Deus. Então existe diferença entre ser profeta e sacerdote. O profeta ouve de Deus e entrega ao povo. O sacerdote ouve do povo e entrega para Deus.
Esse profeta, irmão, ele era tremendamente usado por Deus, mas grandiosamente usado por Deus. Ele era alguém que as pessoas olhavam para ele e diziam assim: eu quero ser igual a esse homem. Deus manifestava tanto poder na vida desse homem, que ele tinha um rapaz que o seguia, e esse rapaz, ele esqueceu completamente das outras coisas que talvez numa pessoa na idade dele pudesse atraí-lo. Como existem tantas e tantas coisas hoje nesse mundo que podem estar te atraindo. Tantas coisas estão mostradas, né? Tantas coisas estão prontas para você. É a mesma coisa assim, você quer comprar alguma coisa e você vai no supermercado, e quando você entra no supermercado, as pessoas as coisas mais necessárias estão mais lá no fundo, para que você passe assim e você comece a olhar as coisas, e às vezes você, sem precisar, você pega isso, você pega aquilo, até você alcançar aquilo que você foi realmente buscar. Esse homem, ele olhou tanto a vida, né? Mas ele não se deixou ser atraído por nada. O olho dele, o foco dele era aquele que ele estava seguindo. Ele chegou ao ponto de dizer para esse ajudante: olha, veja aí o que você quer ir, né? Porque eu estou me despedindo, estou indo embora, né? Estou acabando a minha carreira. Aí ele disse assim: eu não quero outra coisa a não ser porção dobrada do teu espírito. Quer dizer, Deus usava tanto aquele homem para fazer maravilha, que o seu seguidor não tinha olho para coisa nenhuma mais, nada, a não ser, né? Logicamente que isso era um chamado de Deus, desejar ter porção dobrada do espírito que se manifestava nele. Sabe, irmãos, tem tantas coisas que atraem a nossa vida hoje, não é verdade? Tantas coisas, mas tantas coisas, que às vezes a gente fica completamente dividido. E às vezes, amado irmão, nós deixamos de focalizar o Senhor para colocar o foco na nossa vida em muitas outras coisas, e às vezes coisas que não são necessárias, coisas que roubam o nosso tempo, roubam aquilo que nós poderíamos dedicar ao Senhor, roubam o tempo. E se é uma coisa que Deus deseja, amado, uma coisa que Deus deseja é ter comunhão com a gente. Ele quer nos pastorear, como eu li o Salmo de número 100, versículo 3. Ele quer cuidar de nós. Por quê? Porque Ele é um cuidador, Ele é um zeloso, Ele é um protetor. A Bíblia nos fala que nós estamos no seu aprisco, somos ovelhas do seu pastoreio, né? Então Ele nos pastoreia, Ele cuida de nós, às vezes zela de nós, né? Mas dentro do aprisco do Senhor a gente tem aflição também, porque o aprisco está simbolizado na igreja, a igreja do Senhor. A igreja, nós somos do Senhor. A igreja, eu, você, nós somos a igreja. Eu, você, ele, nós somos do Senhor. Isso aqui não é do Senhor, isso aqui está no nome da igreja do Evangelho Quadrangular, isso aqui, né, é dedicado aí à obra do Senhor, mas não é do Senhor, né? Não é do Senhor. É dedicado ao Senhor, é o cuidado que nós estamos tendo com algo que Deus nos proporcionou obter para desfrutarmos, estarmos juntos. Maravilha. Mas nós somos do Senhor, eu sou do Senhor, você é do Senhor. Cada um de nós pertencemos ao Senhor, sabe? Cada um de nós, porque houve um preço a ser pago por nossas vidas, e o preço foi a própria vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O preço foi esse. Então, este homem, irmão, ele despertava assim, as pessoas viam nele e tinham como uma pessoa assim, uma pessoa de Deus. Até porque as coisas que realizavam tinham essa conotação, que ele era um homem que pertencia a Deus, que era de Deus. Esse homem, certa ocasião, amado, ele fez um desafio, porque Deus, ele proibia o povo dele, o povo de Israel, proibia o povo dele de se unir com
outros povos. Por quê? Porque somente Israel foi a quem o Senhor se revelou. Somente a esse povo. Os demais não. Isso tinha um objetivo. O objetivo é para que esse povo se mantesse debaixo da orientação de Deus, debaixo da palavra do Senhor, porque desse povo Deus haveria de trazer o único filho dele ao mundo. Desse povo Deus haveria de trazer o único filho. Haveria. Então ele não queria que viesse esse povo vir a ser contaminado, porque as nações ao redor de Israel, todas elas adoravam todas as espécies de Deus. É Deus de tudo quanto é forma, Deus de tudo quanto é jeito, Deus de tudo quanto é maneira. Então Deus não queria que essa contaminação espiritual viesse para o povo dele e fizesse com que o povo dele perdesse a força espiritual e perdesse a direção do Senhor. Perdesse. Muitas vezes assim, a gente é do Senhor, mas a gente quer fazer o que a gente quer. Às vezes nós estamos dentro do aprisco do Senhor e muitas vezes a gente quer direcionar a nossa vida da maneira que nós... Não, se nós somos pastoreados, se nós somos orientados, somos pelo Senhor. E se nós o somos, é porque Deus quer nos livrar de muitas consequências na nossa vida. Sabe? Sabe que ele diz que você colhe aquilo que você planta? Então, é essa. Se nós plantarmos aquilo que o Senhor... ou se nós permitirmos que nós, como boa terra, a vontade do Senhor seja plantada no nosso coração, isso não quer dizer que seremos livres de muitas formas, mas quer dizer que nós seremos livres de outras tantas aflições que nós mesmos procuraremos. E, consequentemente, sofreremos. Esse homem, irmão, ele foi usado por Deus, porque o rei de Israel, ele se uniu com uma mulher chamada Jezabel, que era rainha de um povo vizinho, e quando ele se uniu, casou com ela, ela passou a dominá-lo, passou a dominá-lo. Consequentemente, ela trouxe para dentro de Israel a influência da sua religião pagã, e ela como rainha, o esposo como rei, a autoridade que eles tinham, direcionaram o povo em direção errada. Consequentemente, Deus disse para ele assim, usou o profeta para dizer para ele assim, ó, durante 3 anos e meio, nenhuma gota de orvalho vai cair nessa terra, nenhuma gota, nada, nada, nada. Isso sucedeu durante 3 anos e meio, nada. E um lugar onde a água não tem água, não tem plantação, não tem comida, não tem nada. E as pessoas começaram a passar fome. Passar por quê, irmão? Por causa da desobediência a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando, irmão, você permite ser guiado pelo Senhor, o Senhor se responsabiliza em te proteger, em te guardar, em te livrar. Mas a partir do momento que você desobedece a Deus, você também recebe, não que Deus te castiga, mas você recebe as consequências dos seus atos. As consequências dos seus atos. Olha, irmãos, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, porque eu não desejo isso para ninguém e às vezes eu fico agradecendo a Deus, agradeço a Deus. Existem tantas famílias, mas tantas famílias, e não que os pais tenham culpa nisso, as companhias, porque essa não é vontade do pai para os filhos. Penso eu que um pai verdadeiro, uma mãe verdadeira, jamais desejaria isso para o filho. Tem tantas famílias que estão sofrendo com filhos nas drogas, tantas famílias, mas tantas famílias, que infelizmente, somente quem tem alguém na família, ou então alguém que você conheça de perto, para você saber o que isso causa na vida do dependente
e nos pais do dependente, e na família do dependente. Só Deus. E não estou falando aqui para atacar ninguém, de jeito nenhum, de maneira alguma, porque é uma coisa terrível. Se a maioria das pessoas soubesse a que isso iria os levar, ou os leva, eles jamais teriam sequer experimentado. Jamais. Então, irmãos, esse homem, ele fez um desafio a essa mulher e aos seus profetas, porque ela trouxe 800 profetas e desviou completamente o povo do caminho do Senhor. Desviou, levou o povo embora. Irmãos, olha aqui. Se os obreiros, se os pastores soubessem, se a maioria soubessem, a responsabilidade que está no ombro deles, quando eles estão à frente, estão dirigindo palavras ao povo que está ali, porque o povo que está ali não é dele, vocês não me pertencem, eu não comprei vocês, não dei a minha vida por vocês, quem comprou vocês, quem deu a vida dele por vocês, por nós foi o Senhor Jesus. Então vocês pertencem ao Senhor Jesus. E eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que falo, porque a Bíblia fala, ai daquele que colocar uma pedra de tropeço na frente dos meus pequeninos. Ai daquele, melhor seria ele nem ter nascido. Olha só. Então uma responsabilidade muito grande, muito grande. E eu não quero sair fora dessa responsabilidade e não quero pregar o evangelho fora dessa responsabilidade, de forma alguma, de maneira alguma, de jeito nenhum. Então, esse homem fez um desafio a esses profetas. Vamos fazer o seguinte, vocês estão falando aí em iludir o povo de Israel, dizendo que o Deus de vocês é o Deus verdadeiro, o Deus de Jezabel é o Deus verdadeiro. Vamos fazer o desafio. E eles fizeram o desafio. Puseram, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal começaram de manhã, 6 horas da manhã, com o sacrifício, e eles começaram a dizer, oh Deus Baal, responde, derrama com fogo e tal. E nada, não acontecia nada. Não, 1 hora, 2 horas, 6, 7, 8, 9, 10 horas da manhã, nada. Então eles começaram a se cortar, vão derramar o nosso sangue, quem sabe ele vai se apiedar de nós e vai responder com fogo. Cortaram e nada, deu meio-dia, nada. Aí ele disse, agora sou eu. E Elias, ele fez ali o altar, pôs o sacrifício, e ele falou para Deus, Senhor, responde com fogo para que todo esse povo saiba que o Senhor é Deus. Né? E no mesmo instante caiu fogo dos céus. Consumiu tudo aquilo. Irmão, o Deus verdadeiro às vezes não está do lado da maioria, não. Viu? O Deus verdadeiro às vezes não está do lado da maioria, não. Está do lado da minoria. Da minoria. E ele, irmão, esse homem chama-se Elias. Você já sabe de quem estou falando, logicamente. Esse homem se chama Elias, um homem poderoso em palavra, um homem poderoso em obra do Senhor, um homem que com o manto dele abriu o Jordão para ele atravessar com o pé enxuto, ele e o servente dele, o ajudante dele, um homem que fez coisas maravilhosas, um homem que quando foram alguns capitães e seus soldados foram para prendê-lo, ele mandou que caísse fogo do céu e consumiu aqueles homens todos. Um homem poderoso, forte. Agora eu pergunto para você, pode um homem desse, numa condição espiritual como essa, pode porventura ele passar aflições? Pode porventura ele sentir tristeza? Pode porventura ele perder a esperança a respeito das coisas? Pode. Não pense você, às vezes você se faz de forte. Às vezes você escolhe caminho que para você é um caminho excelente. Porque talvez você não saiba analisar os caminhos. Às vezes você pode tomar para você
um rumo, uma direção que para você, você acha que é o correto, que é o certo. E a gente às vezes toma decisões erradas quando estamos envolvidos em nossas emoções. Envolvido em nossas emoções. Olha, ele, irmão, amando do Senhor, mandou que matasse todos aqueles profetas enganosos e mentirosos, que levou o povo a tropeçar, que levou o povo a cair, que levou o povo a se distanciar do Senhor. Bom, ele foi embora, foi andando. Aí, a rainha, a Jezabel, mandou dizer para ele, fala para esse homem aí. Vou ler que é mais fácil, né, para dizer para você. Ora, capítulo 19. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Pode, porventura, um homem como esse ter medo de alguém? Pode, porventura, um homem como esse sentir aflição pela sua própria vida? Você já sentiu medo na vida? Já sentiu medo? Nunca sentiu medo? Não tem um ser humano que não tenha medo. Por mais forte que a pessoa se mostre, alguma coisa lhe traz medo. Tem medo, sim. Tem medo. E quando a gente está com medo, a gente pode ter as mais diversas reações. A Bíblia nos fala aqui, irmão, no versículo 3, Elias teve medo. Teve medo daquilo que ele ouviu por mandado de Jezabel. Teve medo. E quando ele teve medo, aqui nos diz a sequência, e fugiu para salvar a sua vida. Mas pode. Pode. Isso está querendo dizer, irmão, que não existe ninguém diferente um do outro. Todos nós somos carne, todos nós somos sangue. E se tem alguma coisa que não me traz medo, traz para você. Se tem alguma coisa que não traz medo para você, às vezes traz para mim. Se tem alguma coisa que não aflige a tua alma, aflige a minha. Se tem alguma coisa que não aflige a minha alma, pode afligir a tua. Você se lembra quando o Senhor Jesus Cristo, em alta madrugada, os discípulos dele estavam no meio do mar lá, muito medo, porque não conseguiam chegar do outro lado, porque um vento era sobrenatural, o vento soprava fortemente e eles estavam apavorados. Quando nosso Senhor vem ao encontro deles andando por cima das águas, e eles ficam assustados, que eles não conseguem reconhecer que é o Senhor, e eles gritam de medo. Aí o Senhor diz para eles: não tenham medo, sou eu. Eles também tiveram medo, passaram por aflição. O medo deles desapareceu do coração deles na hora em que o Senhor entrou com eles no barco. E o Senhor fez acalmar as ondas, fez acalmar o vento. Aí sim, acalmou também o coração deles. E tem momento na nossa vida que é assim, amado. Tem momento que a nossa vida está sendo açoitada terrivelmente. E nós sentimos medo por causa de uma doença. Sentimos medo por uma situação adversa na nossa casa. Sentimos medo por decisões erradas que nós tomamos. E depois a gente percebe que tomou uma decisão errada. E é difícil voltar atrás, porque você se compromete naquela decisão errada que você tomou. Escolhas erradas às vezes que a gente faz e posteriormente vai trazer um medo na gente, porque a gente vai descobrindo. Por isso que a gente não deve tomar decisões em meio às emoções. As decisões em meio às emoções não são racionais. Não são. A gente tem que tomar muito cuidado, para depois não se arrepender. E muitas decisões você tem como consertar, e tem outras que não tem mais, tem que suportar aquilo. Então, Elias, ele tomou uma decisão, ele sentiu medo, tomou uma decisão. Que decisão foi essa? De fugir.
por medo de perder a própria vida, fugir. E tinha um moço que estava o seguindo. E quando chegou a um determinado lugar, ele disse para aquele rapaz: fica aí que eu vou adentrar no deserto. Está escrito aqui assim, ó. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia. Caminhou um dia dentro do deserto. Aí o que aconteceu? Ele chegou a um pé de giesta, que é não sei que não tive a curiosidade de pesquisar que tipo de árvore que é essa, mas era uma árvore. Chegou a um pé de giesta e sentou-se debaixo dessa árvore. Sentou ali. E ali, irmão, ao sentar-se ali, veio uma tristeza profunda no coração dele. Uma tristeza profunda. E em meio à tristeza profunda, ele fez uma oração. Talvez uma oração que, se nós ainda não fizemos, ou se nós não pronunciamos com palavras, nós pensamos, talvez, alguns de nós pensamos dessa forma: já basta, para mim chega, para mim não dá mais. Você olha tudo, e você não vê sequer uma luzinha, nada, para você se direcionar numa estrada que te leve a uma saída. Nada. Está tudo fechado. Tudo. Mas Deus te usou agora mesmo, você fez cair fogo do céu. Deus está com você, Deus te usou agora mesmo para honrar o nome dEle. Está tudo fechado. Tudo. E ele fez uma oração. E o que ele disse nessa oração? Olha o que ele disse nessa oração. Chegou ao pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo o quê? Pode isso, irmão. Se um camarada que foi usado por Deus para fazer tremendos milagres, chegou um momento na vida que ele ficou tão cansado, para mim chega, para mim basta. Quer uma coisa? Eu prefiro a morte. Prefiro a morte. Que cara frouxo. Será? Será que ele é frouxo? Irmãos, nós não podemos medir a vida das pessoas, porque as nossas aflições nem sempre são iguais, são idênticas. Às vezes, muita situação adversa na família, aquilo se torna um fardo pesado. A esposa, o marido, às vezes, estão cansadíssimos, luta de tudo quanto é modo, luta de tudo quanto é jeito, luta de tudo quanto é espécie, né? Às vezes adolescente, irmão, às vezes adolescente, estão se cortando, a aflição que a pessoa está passando, uma situação difícil, e a gente não tem como analisar a vida de ninguém, porque a gente não está na vida da pessoa. Por isso, quando fala assim que nós não devemos ter nos nossos olhos um olhar de julgamento, por causa disso. A gente não está na vida da pessoa. A gente não sabe o que ela está enfrentando. Não sabe. A gente pode imaginar um monte de coisa. E, por exemplo, pessoa que tem depressão é uma pessoa fraca. Não é, irmão. Não é. A depressão é uma coisa tão profunda que você chega a fazer igual esse cara fez aí. Já basta para mim. Não tem perspectiva nenhuma, não tem expectativa nenhuma. Para mim chega, acabou, já basta, já deu. Acabou, já deu. Então, a pessoa às vezes, ela se tranca num quarto, ela não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer absolutamente nada, não quer nenhum tipo de companhia,
nenhum tipo de comunhão, não quer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Se tranca e às vezes a pessoa fraca está lá na cama. Não é, irmão, não é. Esse homem não era um homem fraco. Ele chegou no momento da vida dele e falou: para mim basta, chega. Chega. Não sei se você já teve uma situação assim e que não se tornou permanente na tua vida, mas às vezes se torna permanente na vida de muitas pessoas. Às vezes você passa por um momento assim, mas logo, logo você se levanta, você pede ajuda de Deus, e Deus te ajuda, e Deus te abençoa, e Deus faz com que você se levante, e que você continue em frente. Mas tem muitas pessoas que ficam naquele estado continuamente. Imagine você a vida de uma pessoa dessa. Tem pessoas que infelizmente vivem dopadas o dia todo dopada. O dia todo. Né? Com medicamento, com um monte de coisa. Agora, irmãos, olha aqui. Esse rapaz aqui, a Bíblia nos fala assim, que ele orou pedindo a morte e disse assim: ó, já teve bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Ele estava pedindo para Deus tirar a vida dele. Você já falou assim uma vez para Deus? Ou já pensou assim? Não precisa responder não, apenas estou. Né? Agora veja bem, irmão. Ele adormeceu. Ele pegou no sono, adormeceu. E a Bíblia nos fala que quando ele adormeceu, olha, você pode pensar que você pode ser levado a pensar que a tua vida não está tendo mais sentido, não está, e você não vê nenhuma perspectiva, não vê nada, absolutamente nada. Ora, então você se centraliza e você fala: minha vida não tem sentido mais, para que eu vou continuar a viver? Não tem sentido de mais nada, né? Foi o que ele fez, e ele deitou, ele dormiu. Mas o Senhor tem outros planos para a vida dele, irmão. O Senhor tinha outros planos. E o profeta fala assim, que Deus é quem sabe os planos que Ele tem para a tua vida, que são planos de paz, de segurança e de esperança, mesmo em meio às aflições da vida. O que será que aqueles 3 moços que foi lançado dentro da fornalha pensaram? Foram jogados na fornalha lá, o que será que eles pensaram? O que adiantou a gente servir a Deus? Deus não podia ter nos livrado, mas Deus não os livrou da fornalha, mas Deus os livrou de dentro da fornalha. Ele estava lá junto com os 3. Não foi assim com o Daniel também? Deus não podia ter livrado Daniel antes dele ser jogado na cova dos leões? Podia ter, não podia? Não podia, pastor Dan? Podia, não podia? Né? Deus não podia ter livrado nós de muitas situações adversas que nós atravessamos, que nós enfrentamos e que nós atravessamos ainda e passamos ainda? E por que Ele não faz? Porque Ele nos livra na situação e não da situação. Nos livra na situação e não da situação. Então, ele estava lá, o que aconteceu? De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias acordou, nos diz aqui, Elias olhou ao redor ali, e junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Comeu, bebeu. Você sabe quando você come e bebe, e quando você come e bebe assim de uma maneira mais além do normal, logo te provoca né? Começa a se fazer a digestão, você, né? O sangue se concentra no estômago, e aí você tem aquela moleza, né? Tá, sleep, né? Dormir um pouco, né? Tem aquele cochilo e tal. Irmãos, foi o que aconteceu com ele. Ele comeu e voltou a dormir. E ele estava dormindo. O que acontece? O anjo vai lá e toca nele de novo. E por que o anjo toca nele de novo?
porque a missão dele não havia se encerrado, muito embora para ele não estava enxergando mais nada, absolutamente. Mas o Senhor tinha um plano para ele, um projeto para a vida dele. E diz aqui, ó, versículo 7: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Não é o fim da estrada. Você está pensando que é o fim da estrada? Pois não é o fim da estrada. Você está pensando tudo? Não, de jeito nenhum. É o Senhor que abre novas portas. É o Senhor que traça a perspectiva para nós. É o Senhor que faz-nos retomar o caminho novamente. É o Senhor que renova as nossas forças. É o Senhor que fortalece o nosso vigor, nos revigora. É o Senhor. Por isso quer dizer para você, amado, você está aborrecido com alguma coisa, não adianta abandonar Jesus. Você está aborrecido com alguma coisa, não adianta você abandonar a igreja. A tua vida não pertence à igreja, a tua vida pertence ao Senhor. E você que é a igreja do Senhor. E se você acha que os teus caminhos se encerraram, você está muito enganado. Você está muito enganado. Porque o Senhor, Ele é um Deus restaurador, renovador. E se muitas coisas você já viu acontecer, e se muitas coisas Deus já usou você para fazer, não pense você que se encerrou. Você pode ter achado que se encerrou, mas na vontade do Senhor e na palavra do Senhor, há um novo caminho a ser percorrido, há um novo ministério a ser exercido, há uma nova caminhada, E o Senhor, Ele está pronto para nos renovar, restaurar, porque a nossa viagem ainda está muito longa, é muito longa. Amém? Glória a Deus. Então, não se desanime, não se entregue ao desânimo, não se entregue aí a nenhum sentimento de depressão, de tristeza profunda, e não vá alimentando isso dentro de você. Não alimente isso dentro de você, não alimente a tristeza profunda, e não se sinta como vítima das coisas, não faça isso. Você pertence ao pastoreio do Mestre, você pertence ao Mestre, e o Mestre é que cuida de você, e o Mestre que faz novos caminhos para você. Amém?